a contabilidade, ela te conta uma história. Se você chega num balanço e você não sabe, por exemplo, o que a empresa vende, para quem, quais matérias-primas ela usa, enfim, quais variáveis poderiam... Sabendo disso, quais variáveis vão impactar nesse balanço, são apenas números. Como que você enxerga aí a aposentadoria? Olha, eu sempre brinco. Eu sou hoje se eu quisesse, eu seria hoje uma aposentada de 28 anos. Uma jovem aposentada. Movimento FIRE. De 28 Né? anos, exatamente. Essa busca pela renda passiva, né? Acho que isso acabou sendo banalizado também por esse movimento de marketing digital. Encontra uma renda extra na bolsa. Como se fosse assim, você vender a sua arte na praia e fazer uma rendinha extra ali, depois eu volto. Não, não é assim. Então, de novo, é uma coisa que é construída, exige um planejamento. Se preocupe primeiro em ter essa reserva de emergência na renda fixa. Você vai se programar, nem que seja 50 ou 100 reais por mês. Isso, ao longo do tempo e com o reinvestimento, vira uma gigante bola de neve, que se multiplica, né? Então, acho que passar isso para as pessoas é o desafio, né? De você não deixar se levar pela ganância e, de fato, se programar para isso, né? Então, acho que a aposentadoria é sobre isso. Primeiro, educar as pessoas que precisa existir um planejamento de curto, médio e longo prazo. Para isso, precisa sobrar dinheiro no final do mês, né? Então, acho que é uma coisa muito mais profunda e estrutural da nossa sociedade, que é a falta de educação financeira nas escolas, né? Que é de fato de finanças pessoais. É um negócio muito cíclico, renda variável varia, né? Então, de fato, esse trabalho educacional, ele é muito importante. Então, acho que se programar para aposentadoria, principalmente martelar isso na cabeça dos jovens, né? A gente, quando é jovem, acha que, amanhã eu faço, tem esse pensamento imediatista de querer conquistar, de querer, né, usufruir no presente das coisas. Mas pensar no futuro é sim uma tarefa, porque você tem o tempo a seu favor. Vamos lá. Nani Ferreira mandou: por onde começar a estudar sobre uma empresa para aprender a analisar o seu valor? Por onde começar? Olha, eu não vou ser óbvio aqui. Eu diria que pelos fatores qualitativos, tá? Por quê? Se você chega num balanço e você não sabe, por exemplo, o que a empresa vende, para quem, quais matérias-primas ela usa, enfim, quais variáveis poderiam... Sabendo disso, quais variáveis vão impactar nesse balanço, são apenas números. Então, a contabilidade, ela te conta uma história. Então, antes você precisa fazer... É o mais importante de tudo, a lição de casa. Eu sempre digo que você tem uma boa carteira se você consegue descrever em um parágrafo o que todas as empresas da sua carteira fazem, vendem, produzem. A maioria das pessoas não consegue descrever. Não consegue. Porque ou comprou por dica, ou foi seguindo alguém, né? Ou enfim, alguma indicação. Impulso. Tem muitos desses fatores. Compra por impulso de ação. Essa... Mas tem, né? Impressionante. Tem, porque algum amigo comprou e você fala, você vai ouve lá. o fulano dizer, eu ganhei tanto. Aí o outro, não sei o que, você ouviu falar disso aqui. Ou tá num grupo de WhatsApp, Telegram, enfim. Então, entender o que a empresa faz e saber se você teria estômago de comprá-la, por exemplo, se essa ação cai 50%. Não interessa se você sabe que vale 100 e tá R$1. Você não vai comprar, você vai vender. Que é o seu psicológico falando mais alto. Vende isso aqui. Não quero perder. Né? Então... Tem que estar confortável em deitar a cabeça no travesseiro à noite e falar... Essa é a melhor métrica, exatamente. E com esse conhecimento que vocês adquiriram ao longo dos anos, vocês criaram uma metodologia, né? E eu queria entender o que é esse jeito Barsi de investir. Legal. Bom, a metodologia, meu pai gosta de falar que ele não criou, ele só mostrou que era possível. A principal fonte de renda dele, ele trabalhava e depois vinha para a bolsa, fazia bico como operador, enfim. E ele via, o quanto de dividendos os controladores, os acionistas recebiam. Então ele começou a perceber, ao invés de eu abrir o meu negócio de auditoria, ou sei lá, eu abrir um negócio, por que não frequentar mais a bolsa e eu ser um pequeno dono de grandes negócios? Você tem grandes oportunidades na bolsa, em negócios que já estão formados, que eu demoraria, sei lá, centenas de anos, de décadas, várias gerações para fazer uma Klabin do zero, por exemplo, né? Ou uma CESP do zero, que ele costumava trabalhar.
Então, eu vou investir nessas empresas que já estão maduras, que já pagam dividendos, e vou acumulando ao longo do tempo. Isso há quanto tempo? Isso foi na década de 70. Década de 70. Ainda era a época de... Começou antes, né? Ainda na Bolsa, na época da Corbel, enfim, né? Gente, quase 50 anos. O Ibovespa tem 55? É, Exato, ele tem 54 anos de mercado. de mercado, né? Perdeu um ano só de Bovespa. E ele começou a fazer isso e algumas pessoas o escutaram, outras não. Né? As que o escutaram hoje estão muito bem, e ele uma dessas. E nisso, em 74 para 75, ele fez um estudo. Então, né, uma simulação. Poxa, como que você faz a sua carteira previdenciária? Então, uma simulação com a CESP, da pessoa comprando 1.000 ações da CESP durante 30 anos, quanto ela se aposentaria no futuro, e ele chamou esse estudo de Ações Garantem o Futuro. Então, a gente, em 2019, né, eu digo AGF, né, o Ações Garantem o Futuro, acabou virando uma empresa educacional. Nós pegamos esse estudo e adaptamos para um cenário mais atual, claro, numa linguagem também mais atual, e fizemos um treinamento, acabou virando uma empresa, enfim, e deu no que deu.